Bom, então hoje nós vamos falar um pouco sobre a legislação que rege o transplante de órgãos no Brasil e a situação atual relativa a ele e a comércio, tráfico de órgãos e temas afins. O transplante de órgãos e tecidos no Brasil é contemplado na Lei 9.434, de fevereiro de 1997, podendo ocorrer em vida ou após a morte. Nós vamos abordar as duas possibilidades. O transplante em vida se dá em critérios que não podem prejudicar a integridade, vida ou aptidões do doador, e após a morte se dá após o diagnóstico de morte encefálica. Em sintonia com o artigo 4º da lei vigente, a retirada de órgãos, tecidos e partes do falecido depende da autorização do cônjuge ou parente, a depender da linha sucessória. É importante ressaltar também que o artigo 1º dessa lei ressalta que a disposição de órgãos, tecidos ou partes é gratuita e, portanto, não impõe empecilhos de ordem econômica. E como que é o transplante, o processo médico em si? Ele se inicia com a autorização da doação, sendo concluídos os exames, são pedidos, e então os procedimentos médicos podem ocorrer. O órgão é removido e o corpo do falecido após a cirurgia é condignamente recomposto nas palavras da própria lei. Quando essa etapa acaba, o membro é direcionado ao receptor, que é selecionado pela central de transplantes, de acordo tanto com a ordem cronológica do receptor que se inscreveu na lista, o órgão a ser transplantado e a necessidade do receptor. O órgão, por fim, é transportado por meio de carro ou avião para o hospital, onde ocorrerá o transplante, e o modo de locomoção depende tanto da distância quanto do tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão dura após ser retirado do corpo humano. Ele é mantido em uma caixa térmica com temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos explicita quais órgãos podem ser doados. Um doador vivo pode doar tanto um rim quanto uma medula óssea, uma parte do fígado ou de um pulmão. Já um doador falecido pode doar um coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, córneas, intestino, pele, ossos e válvulas cardíacas, salvando até 8 vidas no total. Certo. E convém agora a gente abordar algumas propostas de mudanças legais, políticas, a respeito da perspectiva que atualmente é adotada em relação à doação de órgãos e tecidos. A gente traz aqui essa manchete da agência da Câmara, indicando que atualmente são mais de 50 projetos sobre doação de órgãos e análise. Esses projetos dizem respeito tanto à doação intervivos quanto após a morte. O que convém a gente abordar que adquiriu maior expressão nos últimos anos, essa proposta de lei do Senado, 453, atualmente ela está tramitando na Câmara como PL 3643. Ela já foi analisada pela CCJ e agora aguarda apreciação em plenário. Então, muito em breve ela pode ser oficializada e devidamente aplicada. Ela é de autoria do senador Lacier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, que evocou um princípio bem marcante do Código Civil a respeito da autonomia do titular do direito. Então, colocando em evidência um viés liberal de respeito da autonomia bastante marcante do Código Civil. E essa mudança, ela se dá principalmente com o intuito de fazer uma abordagem mais moderada. Então, a princípio, a doação era tratada, aliás, todos os indivíduos, cidadãos, eram tratados como potenciais doadores. Só não doavam aqueles indivíduos que expressassem em vida que não estavam aptos, que não queriam doar seus órgãos. Eventualmente, a gente teve uma mudança bem radical nesse paradigma, e a nova lei, mais especialmente o artigo 4 da Lei 9.434, vai falar que fica a cargo da família essa decisão. Então, a maioria das novas propostas, inclusive essa PL 3643, vai falar que só caberá a decisão à família naqueles casos em que o doador não tiver expressado em vida a sua vontade de doar. Então, é certamente um culto à autonomia do indivíduo. E provavelmente na intenção de tornar esse estatuto mais efetivo, em fazer valer o bem que esse tipo de ação
o impacto positivo que esse tipo de ação tem no contexto social. A gente tem aqui uma estatística bem desfavorável: 43% das famílias rejeitam a doação de órgãos e 83% da população, em uma pesquisa do Senado, indicou que discordam com esse tipo de posicionamento, que a família não pode contrariar a decisão do doador de órgãos. Então, a gente tende a ter uma mudança de perspectiva, uma mudança legal e política bem considerável nesse aspecto aí nos próximos meses. Pode passar. Exatamente. Conforme o Gustavo está falando, né, é interessante notar que existe essa discussão, né, muito importante em torno da real autonomia da vontade no que tange a doação de órgãos, porque no artigo 14 do Código Civil é garantida a autonomia da vontade, proveniente, inclusive, do direito à personalidade, que confere ao doador o direito de determinação do seu corpo depois da morte. Contudo, essa disposição gratuita do corpo humano ela vai se contrapor à legislação especial que garante à família o direito legal de consentir ou não a retirada dos órgãos, né? Então, a família pode descumprir a vontade do doador, se assim desejar, e no Brasil não há nenhum dispositivo legal que determine o respeito à decisão daquele que faleceu. E a gente entende que esse problema ele é grave justamente por ir contra a autodeterminação e a autonomia, e uma possível solução para esse problema seriam as diretivas antecipadas de vontade, que são um instrumento de manifestação da vontade do paciente ainda em vida, mas que deixa por escrito a declaração considerando orientações sobre o que ele quer que seja feito com o seu corpo após a morte ou em uma situação de perda de capacidade. Essa, inclusive, a definição que a gente coloca aqui, inclusive, da Luciana Dadalto, explicando o que são as diretivas antecipadas, e nessa perspectiva, a gente entende que o ato de transplante só deveria ocorrer se respeitada a autonomia da vontade do doador, manifesto por um documento declaratório, tanto por causa da extensa fila de transplantes, tanto por causa dessa alta recusa da família, entendendo que é um momento delicado de abordagem. Então, é interessante essa discussão e a gente entende, e inclusive é proposto, aqui nós temos uma sugestão de redação do artigo 4º, para ele se encaixar e realmente ir de encontro ao que o Código Civil prevê, que é essa autonomia da vontade, né? Então, a retirada de tecidos e de órgãos, ela deveria, né, depender da manifestação do doador em vida por meio de documento público, e só então, na falta de tal documento, é que seria necessária a autorização do cônjuge, da família, e a gente entende que essa discussão é de extrema importância por resolver esse conflito aparente e ir de encontro ao que o Código Civil prevê e também ir de encontro às necessidades da medicina atual e à autonomia da vontade. Certo. Sobre a temática do tráfico e do comércio de órgãos, é importante destacar que esse tráfico é o terceiro crime organizado mais lucrativo do mundo, ficando atrás aí somente do tráfico de drogas e do tráfico de armas. A gente vê também que existe pouca literatura crítica doutrinária sobre o tema no Brasil, e tem alguns países que juridicamente é legal esse comércio. Por exemplo, a gente tem o Irã. E aí, olhando a nossa legislação, o artigo mais específico sobre o tráfico de órgãos hoje, a gente tem que é o artigo 15. Ele tem uma pena de reclusão de 3 a 8 anos, e multa de 200 a 360 dias multa. E quem compra e a pessoa que vende os seus órgãos ou tecidos se encaixam, podem ser penalizados da mesma forma. Pode passar, por favor. Os aliciadores se aproveitam da vulnerabilidade e falta de instrução de alguns. A gente vê que, geralmente, esses traficantes de órgãos, eles procuram lugares onde tem aquelas pessoas em condições precárias sociais. A gente pode citar aí como exemplo a Operação Bisturi, de 2003, lá de Pernambuco.
onde tinha um tráfico ligado a pessoas da África, o chefão era da África, e eles aliciavam ali, a maioria das pessoas estava em grande vulnerabilidade, falta de instrução. Nesse intuito, a gente vê uma relação direta existente entre a pobreza, a má estrutura e o tráfico de órgãos. Essas vítimas vulneráveis, de acordo com a nossa legislação, são tipificadas como criminosas, assim como traficantes, na condição de vendedores. Então, nesse sentido, fica aí uma pergunta: será que há uma necessidade de atualizar o nosso código? E, por exemplo, nessa operação Bisturi em 2003, a juíza responsável pelo caso condenou todas as pessoas que estavam envolvidas lá, que estavam comprando, só que as vítimas, por entender que todas estavam em situação de grande vulnerabilidade, ela acabou por absolver todas. Então, nenhuma das pessoas que venderam ali era um rim, nesse caso, eram vendedores de rins, todas foram absolvidas. Pode passar. Então, vou deixar com o Edmar agora para fazer um encerramento, uma conclusão. É importante fazer uma ressalva sobre o bem jurídico da integridade física, que representa o valor do princípio da dignidade da pessoa humana sobre o corpo do sujeito. O texto constitucional traz as regras que vedam a prática da tortura, tratamento desumano ou degradante, aplicação de penas cruéis. Na atualidade, em nosso país, vivem milhares de pessoas na fila à espera de um órgão para transplante. Maria Ferrão Bittencourt e Cristina Godelli Paz relata em seu artigo os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que apresenta que o órgão mais transplantado no primeiro trimestre do ano de 2016, aqui no Brasil, é o rim. E em segundo, o fígado. E a oferta ela é muito baixa e a demanda muito alta. Porém, como afirma as autoras, que é um número muito insignificante a mais que as cirurgias feitas, em comparação aos números de pessoas na fila de espera de um doador. Podemos analisar que o número de pessoas à espera lista é imensa e muito desmotivadora para as pessoas que aguardam uma oportunidade de ser atendido. Vale ressalvar que um fator que pode servir de inspiração é a conscientização da população através de campanhas e gestos de pessoas influentes, né, na sociedade. Como todos sabem, o fato do acontecido com o apresentador, o Liberato, que a família fez a doação de seus órgãos e que a partir desse ato houve um aumento a mais na doações de órgãos, porém isso só foi possível por alguns momentos e às vezes hoje falta muitos doadores e muitas pessoas na fila à espera ainda. Porém, há quem defenda tal prática embasada no princípio da liberdade de autodeterminação do próprio corpo. Então, há pessoas ainda que defendem que há possibilidade da prática de doações de órgãos através da compra ilegal, né? Pois muitos alegam que tal corpo, a própria pessoa, tem a liberdade de usufruir ou fazer o bem que ele bem entender, né? Mas sugere-se que a ideia de buscar um órgão por um outro meio, que é pelo pagamento, no entanto, é uma prática ilegal, proibida tanto na lei número 9.434/97 como no Código Civil Brasileiro. Então, podemos concluir que a doação de órgãos, tanto em vida ou pós-morte, é um assunto muito polêmico, tanto para o meio social como juridicamente. E aí, os colegas, se quiserem debater sobre algum assunto, fica à disposição. Certo. Realmente são muitos fatores, né, a serem levados em conta
muitos dilemas éticos, morais e práticos também. Então, é uma questão que certamente precisa ser debatida em âmbito político e jurídico, e por hora, né, até que as autoridades tomem a melhor decisão a respeito disso, que vale a gente enfatizar aqui a importância do incentivo. O incentivo em relação à seguridade, eficiência, transparência com que esse processo é realizado, né, quando legalmente respaldado, e também, enfim, a importância, o impacto, a relevância social que esse tipo de ato, esse tipo de conduta pode ter. Então, a nossa análise termina aqui. Agradecemos a atenção. Esperamos que tenham todos gostado. Muito obrigado.